Olá, irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero desde já agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Eu quero trazer mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor e mostrando pela palavra do Senhor que é necessário passar por muitas perseguições para entrar no reino de Deus. E vou comentar um pouco sobre isso. Uma palavra que está em Atos 13, do versículo 49 até o 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha, irmãos, muitas vezes, quando se fala de tribulação ou de perseguição, a igreja, muitos até creem que a gente tem sim que passar por perseguição, por tribulações, mas muitos ainda estão nessa parte dormindo, porque não acreditam, sempre querem receber profecias de algo melhor, de que Deus vai fazer grandes coisas na nação, ainda mais com os tempos que temos vivido e tudo mais. A gente sabe que, politicamente falando, nós estamos vivendo aí meio que uma revolução, O governo que se instalou não é um governo, vamos dizer, que está nos padrões bíblicos da palavra de Deus, mas o outro também não estava, Mas isso já é um assunto para uma outra situação. Claro que não estou aqui defendendo nem A e nem B. A gente sabe que a direita teve sim o seu papel importante, porque ainda se tinha alguns princípios da palavra de Deus, mas também se tinha muitas coisas ali que eram contra Deus, inclusive a própria idolatria, que muitos fizeram. Mas, quando se fala de perseguição da igreja, principalmente nesse quadro a qual nós temos vivido, que o Brasil tem vivido, e acredito eu sim que passará a viver, a gente vê que o povo brasileiro, a igreja brasileira, ela precisa sim passar por uma perseguição. Por quê? Porque a igreja brasileira ainda dorme. O povo no Brasil ainda está muito incrédulo, ainda é muito desobediente naquilo que é a palavra de Deus. As pessoas, elas não querem ser perseguidas, não porque é ruim passar pela perseguição, pela provação, mas porque elas não querem perder as suas regalias. Elas não querem deixar de comprar e vender, beber e comer, casar-se, dar-se em casamento, e não querem perder os seus status sociais. Infelizmente, a gente, quando fala de tribulação, a igreja logo pensa: a gente não vai passar pela tribulação. Irmãos, creia que a palavra do Senhor é verdadeira. A tribulação é necessária para provar a fé dos cristãos. E a gente vê que a igreja fala de avivamento, mas a gente vê que há uma contradição, porque Paulo fala de apostasia no fim dos tempos. E como que haverá um avivamento no Brasil se a igreja ela está apostatada? Você vê que a igreja ela é mesquinha, ela é egoísta, Muitos que se dizem servir a Deus não sabem o que é fazer o bem, quando que na verdade o avivamento ele é justamente você andar como Cristo andou. E como que Cristo andou? Cristo não deixou de fazer o bem, Cristo deixou de falar a verdade, Cristo deixou de pregar a verdadeira mensagem do Evangelho do Reino, Cristo deixou de anunciar que os fins dos tempos haveriam sim dores, mas que era necessário passar por provações, por perseguições por amor a Ele. Cristo também deixou bem claro nas Escrituras que Ele não prometeu alegria abundante, mas Ele prometeu força em meio às situações difíceis. Claro que Ele prometeu vida com abundância, e Ele prometeu também que de nós fluiríamos rios de águas vivas, ou seja, ia jorrar de nós tanto o espírito de vida, quanto também a alegria abundante, a felicidade abundante. Mas tudo isso em meio às perseguições. A igreja hoje não consegue
viver bem com as perseguições. Você vê que a gente nunca teve uma geração tão triste como a gente tem hoje, mesmo em meio a tantas regalias, vamos dizer assim, que nós temos. Mas também a gente vê que há uma contradição muito grande com aquilo que Cristo foi. Por quê? Nunca houve um homem tão perseguido, mas que fosse tão feliz como o nosso Senhor Jesus. Nunca teve um homem que foi tão ultrajado, injuriado, mas nunca se viu um homem com uma inteligência sem igual. Nunca a gente viu um homem ser tão contradizido, né, na sua geração por aqueles que o perseguiam, mas a gente nunca viu ele recuar em momento algum. E ele, por mais que passasse por todas essas coisas, ele falava: haverá vida onde há morte, haverá ressurreição, haverá alegria onde há tristeza, haverá sorrisos onde há lágrimas. Por quê? Porque ele, sendo o mestre dos mestres e um homem mais inteligente, e um homem que tinha o poder de Deus com ele, se fez servo, para que ele se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. E o que a igreja faz nos dias de hoje? Ela se faz pequena para que os outros se tornem grandes? É claro que não. Justamente o contrário. Ela quer ser sempre o centro das atenções. Ela quer ser sempre colocada em pedestais. A igreja de hoje em dia ela está preocupada sim com status. Ela está preocupada com a igreja cheia. Está preocupada com dízimos e ofertas. Sabe? E ela não está preocupada com salvação de vidas, se portar com órfãos, viúvas e necessitados. Eu não estou aqui querendo falar mal de denominação nenhuma, até porque eu quero falar sobre a palavra de Deus. Eu não quero estar aqui para defender a denominação A ou B, o que A e B deixa de pensar, mas sim o que a palavra diz. E a palavra diz que Paulo e Barnabé eles foram perseguidos por falar a verdade da palavra de Deus. Mas vocês veem que os discípulos eles estavam felizes e cheios do Espírito Santo. Ou seja, é possível passar por tribulação e perseguição e estar feliz? Sim, é possível. É possível passar por tribulações e perseguições e estar exultante no Espírito Santo. Porque Jesus Cristo falou: bem-aventurados são vocês que são perseguidos e caluniados e mentindo contra vocês, fizerem todo tipo de mal, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e vocês receberão um grande galardão no céu por causa disso. Ele fala isso em Mateus capítulo 5. E se a gente analisar Mateus capítulo 5, naquele sermão da montanha, a gente vai ver que aquilo dali não é só uma diretriz de regras e condutas, mas sim, Jesus ali está dando códigos para uma vida de felicidade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dores. Amados, não se enganem, dores e perseguições são necessárias para se fazer divulgar a palavra de Deus. O Brasil vai sim, irmãos, passar por uma grande perseguição, principalmente nesse tempo, porque é necessário passar por essa perseguição. É necessário a igreja crescer. Para que a igreja cresça, de fato, na verdade da palavra de Deus, e não querendo defender somente seu próprio ego, as suas posições, os seus pastorados, os seus ministérios e as suas denominações, para que não se haja somente defender isso, é necessário passar pela perseguição, para que a igreja venha voltar para os caminhos do Senhor. A gente vê que a igreja brasileira está tão menina que ela deposita a sua confiança em homens. A gente vê muitas pessoas que, depois que a direita deixou de ganhar, ficaram, até se enfraqueceram e estão aí brigando nas ruas, brigando nos protestos, querendo que volte. Amados, a nossa parte já foi feita. Se não aconteceu do jeito que a gente queria, entregue nas mãos de Deus. É porque o Senhor Jesus quer que a igreja passe por uma perseguição para que ela entenda que é necessário sim para aprumar, é necessário que o olheiro amasse o barro, para que desse barro seja feito um vaso, e esse vaso seja cheio do azeite, e esse seja o azeite de ouro, que é a presença do Espírito Santo, que é a palavra de Deus verdadeira.
sem brigar por placas denominacionais. A gente vai ver, como eu falei no vídeo anterior, a história de João Batista. Interessante a história dele, porque ele era filho de sacerdote, tinha que seguir uma linhagem sacerdotal, deveria atuar no templo, mas ele foi justamente para o deserto. E lá recebeu a palavra do Senhor, ou seja, o Senhor escolheu aqueles que estavam de fora dos templos. Não estou querendo dizer aqui que os templos não são bíblicos, mas você vê que Cristo, através de João, por intermédio do Espírito Santo, quis deixar uma parábola para a igreja, de que é necessário deixar o vínculo com as igrejas caídas para receber a verdadeira palavra de Deus. E também deixou uma outra parábola, de que a nossa igreja, dentro dessa geração, na última semana de Daniel, quem entender, entenda o que eu quero dizer, vai sim passar pela tribulação, ser perseguida e ser levada ao deserto, como está descrito em Apocalipse 12. Então, amados, não fiquem alarmados quando se falar de perseguição no Brasil, principalmente da igreja, mas tende grande alegria e gozo no Espírito Santo por passarem por tribulações, porque nisso Deus vai estar aprovando a nossa fé, e que nós sejamos pessoas alegres, felizes, não por aquilo que a terra pode nos proporcionar, ouro, prata, dinheiro ou coisas desse mundo, mas por uma alegria que sai de dentro para fora, fluindo como rios de água viva, como diz a palavra do Senhor. Sabe, é só você pegar o exemplo de Cristo. Nunca um homem tão perseguido foi tão feliz. Nunca um homem tão odiado foi tão iluminado. Então, é assim que a igreja tem que se comportar. A igreja vai ser perseguida sim, vai ser odiada sim, vai passar por tribulação sim. Não adianta, irmãos. Não existe respaldo bíblico se você não torcer os textos, é claro, mas não existe respaldo bíblico que a igreja não vai passar pela tribulação da última semana de Daniel. É só você ler Mateus capítulo 24 de forma linear e com a mente aberta, e você vai entender o que eu quero dizer. Pega e lê todo. Você vai ver que a palavra de Deus é verdadeira e que a igreja vai passar sim pela tribulação. Esse negócio de que haverão 2 arrebatamentos, haverão 2 bodas, isso daí, irmãos, infelizmente é doutrina de homens e é conto da carochinha. Não acreditem nessas coisas. Então, mas a palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde é justamente essa. É necessário passar por muitas tribulações para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Não tenha medo, não se espante. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na palavra. Ore, busque, jejue mais. Porque isso também é para nos mostrar que haverá grande batalha espiritual nos céus. Guerra espiritual. E para a guerra espiritual, irmãos, nós temos que estar revestidos de oração, jejuando em todo o tempo, para se humilhar perante a face do nosso Criador e meditando na palavra de dia e de noite para não tropeçar. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu prometo estar colocando mais vídeos no canal. Por enquanto, eu vou gravar assim mesmo, de forma bem simples, porque é o recurso que eu tenho no momento, mas acredito que o Senhor vai me abençoar e eu vou poder ir melhorando os vídeos acerca dos tempos, tá bom? Mas o importante é que a mensagem está sendo pregada e é isso que importa no reino. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e crer que a nossa pátria é celestial e que não importa, passando por perseguição ou não passando, nós temos que estar firmes, como virgens prudentes, guardando azeite para o dia da vinda do nosso Senhor. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima tarde. Amém? Muito obrigado por existirem e por assistirem esse vídeo até o final. Beijo no coração e até o próximo vídeo.